Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Olá, viva e bem-vindos a mais um episódio do nosso Ondas de Impacto, o podcast da Apexa, que junta vozes que movem marés. Hoje temos um convidado que literalmente enche pratos, não com conversa fiada, mas com comida verdadeira e um propósito gigante. Falamos de toneladas de alimentos, milhares de pessoas apoiadas e um trabalho que não dorme. Pois bem, senhoras e senhores, aqui está o Nuno Cabrita Alves, o presidente do Banco Alimentar do Algarve. E antes de mais, obrigado por estares aqui. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer, é sempre muito gosto poder falar um pouco contigo e sobre estes temas que são sempre interessantes. Oh Nuno, sabemos que tudo começou há 15 anos com apenas 400 toneladas. Hoje a coisa chega às 3.500. O que é que explica este crescimento brutal? Em primeiro lugar, explica uma coisa que é muito preocupante, que é a necessidade. O facto de haver estas toneladas todas é sinal que há necessidade. E por outro lado, tem uma segunda coisa preocupante, que não deixa de ser, na minha opinião, não é tão preocupante quanto a primeira, mas não deixa de ser preocupante, é que há muito desperdício alimentar. Tendo em conta que 80% daquilo que nós distribuímos resulta do desperdício alimentar da região, significa que grande parte deste número, se não existisse banco alimentar, seriam toneladas que estavam no aterro sanitário. No lixo. Exatamente. Por favor. Portanto, nós, enquanto sociedade, temos que repensar o nosso consumo. Exatamente. De um lado temos pessoas que não têm nada e outras que esbanjam. Oh Nuno, durante a pandemia a coisa atingiu um máximo histórico de pessoas apoiadas pelo Banco Alimentar. O que é que aprendeste nesse período? Olha, ainda bem que existimos. Sim. Foi a grande lição que aprendemos nesse período, ainda bem que existimos. Porque muitas vezes fala-se do trabalho que os bancos alimentares fazem, mas depois esquecemos o real impacto que isto tem. E se há lição que nós aprendemos ao longo destas quase 2 décadas, foi exatamente a pandemia. Porque a pandemia basicamente foi uma surpresa para todos, no sentido de ninguém estava preparado para o que fazer e como fazer. E na realidade nós fechamos a porta exatamente como todos, mas a nossa porta fechou apenas 2 dias. E mesmo os 2 dias que esteve fechado, tivemos que rapidamente encontrar uma solução para trabalhar por dentro, para fazer chegar alimentos fora. E na semana a seguir já estávamos a trabalhar em espelho, sem saber muito bem como nos organizarmos, mas fomos criando e inventando sobre a situação e respondendo à situação. E porquê que eu chamo a atenção para isso? Porque nós, em poucas horas, começamos a receber chamadas telefónicas a pedir ajuda e no espaço de 1 mês estávamos a apoiar o dobro das pessoas que estávamos no dia anterior ao lockdown e o Estado levou 4 meses a adaptar a única resposta que tinha em Portugal. 4 meses. Conseguiu fechar esse apoio ao fim de 6 meses. Ou seja, na realidade significa eles estavam a apoiar um determinado número de pessoas, levaram 4 meses para conseguir passar ou seja, de 60 para 90 mil a nível nacional e depois mais 2 meses para chegar às 120 mil. Caramba, que eficiência. Eficiência. Portanto, na realidade, eu pergunto-me, já perguntei várias vezes, então se não houvesse uma resposta privada não lucrativa, que é o caso dos bancos alimentares e desta rede, as pessoas levavam 4 meses à espera de comida? Eu não tenho nada para acrescentar, porque realmente este é o raciocínio que se deve fazer. Portanto, nós existirmos foi a lição que aprendemos. Nós temos mesmo capacidade de resposta. Como é que conseguiste pôr a coisa a funcionar, uma vez que estava toda a gente fechada em casa? Conseguiste ter voluntários, gente que ajudou? Não, no princípio não tínhamos voluntários. Contámos com a nossa própria equipa. Tivemos que repartir a equipa em 2, ou seja, uma equipa que está formatada para trabalhar todos os dias, não temos um único recurso em excesso. Tivemos que parti-la pela metade para conseguir fazer o mesmo trabalho. Na realidade não fizemos o mesmo trabalho, fizemos muito mais. Porque depois uma das coisas que nos assustou foi perceber, ok, não é possível fazer campanha, como é que nós vamos arranjar alimentos? Esquecemos de um pequeno detalhe, é que toda a indústria alimentar estava a funcionar, a agricultura estava a funcionar. E a partir do momento que mandaram fechar, onde é que aqueles alimentos vão parar? Ou seja, eles já estavam a ser produzidos. No caso da agricultura, eles já estavam nas árvores, já estavam no terreno, no campo. Portanto, aquilo teve que ir para algum lado. E graças ao facto dos bancos alimentares estarem abertos, e no nosso caso em concreto isso aconteceu, começaram a chegar toneladas e toneladas de alimentos que iam para o lixo, ou seja, já estavam em produção, já estavam encomendados e que não podiam ir para lado nenhum. E isso vem-nos trazer o dobro ou o triplo do trabalho com a equipa pela metade. Depois tivemos aqui uma ajuda brilhante dos estudantes de Medicina da Universidade do Algarve. Ora. Graças à nossa querida Margarida Flores, da direção dos Serviços Regionais do Instituto de Segurança Social, que em determinada altura disse, Nuno, há aqui estudantes com vontade de ajudar. Eu digo, estudantes de Medicina. Medicina?
mas medicina, eles devem estar ocupadíssimos a ajudar na área da pandemia. Não, mas eles estiveram efetivamente a ajudar na área da pandemia e ainda conseguiram nos ajudar a nós. O IFP depois conseguiu reorganizar-se e faz sair uma medida que é o Marés, ou seja, dar a possibilidade de pessoas que estavam desocupadas a integrar, e nós fomos buscar uma equipa ao Marés. E aí fomos nos estruturando e conseguimos dar a volta sempre. Não terá sido fácil, caramba. Não. Foi sempre um desafio gigante, passar muito tempo ao telefone a tentar encontrar soluções para que as coisas funcionassem, e felizmente estávamos lá. Nuno, muita gente associa o Banco Alimentar apenas à pobreza extrema. Mas quem são hoje as pessoas que procuram esta ajuda? Metade são pessoas que trabalham. Neste momento, o paradigma mudou ao longo destas quase 2 décadas. Neste momento, metade das pessoas que recebem apoio alimentar no Algarve trabalham. Isso é estranho. O estranho, aqui não há, acho que não há muito estranho. Quem estiver atento à nossa região sabe que nós vivemos maioritariamente de uma atividade que é o turismo, Sim. quer direta, quer indiretamente. E sabemos também a precariedade laboral que está associada a este setor. E também sabemos os baixos salários que estão associados a este setor. Uhum. E depois, hoje em dia, pior do que no passado, na minha modesta opinião, é que a grande parte das unidades hoteleiras e da indústria está na mão de fundos e de empresas internacionais. Pois. O que significa que todo o rendimento que é aqui produzido vai para fora. E a maior parte, quando estamos entregues a fundos, estamos entregues ao capital. O que interessa é rentabilizar capital. E esquecem-se do capital humano. E o Algarve sofre muito esse impacto. Sempre houve sazonalidade, mas a situação está-se a agudizar. Hoje, claro, depois somando a isto tudo, temos a questão da habitação, que chegou a um patamar insustentável. Temos a questão do impacto das guerras nos IVAs e no impacto da alimentação, que a alimentação subiu exponencialmente nos últimos 2-3 anos. Portanto, tudo isto contribui para que uma família dita normal, com a sua vida minimamente organizada, não consiga, para fazer face às despesas base noutras áreas, não consiga ter dinheiro suficiente para a alimentação. Pois, com tudo isso deixa de ser estranho, não é? Deixa de ser estranho. Exatamente. E alguém que trabalha, que não, Exatamente. Que não consegue... Esta história de estar a associar que são um bando de malandros que vive à conta do sistema, peço desculpa, mas não. Havemos de falar disso mais à frente. Mas para já, estamos a falar de famílias, idosos, pessoas com deficiência. Sim. Estamos a falar de famílias, estamos a falar de idosos, baixas reformas, também é comum acontecer. As famílias não é propriamente as famílias numerosas, porque não há, mas não são muitas. Há muitas famílias monoparentais, pais ou mães com os filhos, isso também desequilibra. Famílias que resultam depois do desequilíbrio financeiro por via dos divórcios, porque uma coisa é estarem 2 a contribuir para um determinado agregado, outra coisa é só estar 1 a contribuir para esse mesmo agregado. São situações que vão criando disfunções nas famílias e que traduzem-se claramente na questão do rendimento disponível no final do mês. Claro. Há por aí umas vozes que dizem que, enfim, há muito imigrante beneficiar do Banco Alimentar. Isso é verdade? Não. Mas diz-se. Não é verdade. Não é verdade. Nós detectamos ao longo dos anos e sobretudo nos últimos, o peso dos imigrantes aparece numa situação que também é anómala por ela própria, mas resulta de uma situação que não é culpa do setor social, mas é culpa do setor empresarial. Eu vou dar exemplos concretos que nós já detectamos, que é o facto de empresas que mandam vir pessoas para trabalhar em determinados setores de atividade e que aqui chegam sem qualquer tipo de rede ou de respaldo e que durante o primeiro mês têm que trabalhar porque o ordenado só cai no fim do mês. E até isso acontecer, como é que se come? Tem que recorrer à rede social. Quer dizer, as empresas contratam, as empresas vão buscar, os setores financeiros, não, os setores empresariais vão buscar, mas depois encostam-se ao setor social para manter estas equipas até ao primeiro salário. Isto é inaceitável. Claro. É inaceitável. Quando se vai buscar, tem que se criar condições para, pelo menos no primeiro mês, que as pessoas tenham condições para poder até chegar ao primeiro ordenado. Em princípio... Isso tem que estar garantido. E não está garantido em alguns setores de atividade na região. Pois. E isso é preocupante. E nós já chamamos a atenção disso porque isso não faz nenhum sentido. Depois há uma outra situação que resulta, que é o facto de se ir buscar mão de obra, que seja ela estrangeira ou não, isso é um problema, que é não ou seja, os contratos de trabalho não são suficientes em termos de tempo para poder ter direito a um subsídio de desemprego. Então há muitas pessoas que vêm, fazem um trabalho, mas não descontaram o suficiente, porque esse contrato foi tão curto, que no final não têm direito ao subsídio de desemprego. E aí sim caem na rede social outra vez. Escarreio de condições. Isto está mal. Portanto, o problema não é das pessoas, o problema é do sistema deste tipo de empresários ou empresas ou de setores de atividade que estruturam as coisas desta maneira. E o Estado tem que estar atento. E o Estado, enfim, e ao que parece não está. Não, parece não está. Nuno, há cada vez mais gente a recorrer ao Banco Alimentar. Há gente que nunca pensou sequer ter que fazê-lo. Existe vergonha em pedir ajuda ainda? E como é que vocês lidam com isso? Assim, eu acredito que haja ainda pessoas com vergonha de pedir ajuda. Claro que sim.
penso que os últimos... eu acho que pelo menos nós sentimos mais para trás do que agora. Eu penso que quando foi aqui a crise financeira, aí foi mais complicado. Foi? Aí tivemos muitos testemunhos de viva voz de pessoas que precisavam e que não tinham coragem de dar esse passo e tinham noção. Eu recordo-me sempre de um exemplo de um e-mail que recebi de alguém que morava num concelho aqui do Algarve e que o senhor me dizia claramente que passava por aquela situação, tinha os filhos em casa e relatava que sabia onde podia ir buscar isto e isto e isto, mas não tinha coragem, faltava-lhe a coragem de poder sair de casa e chegar àqueles E ir à procura. E nós tentamos de alguma forma incentivá-lo respondendo ao e-mail, porque era o único contacto que tínhamos, e espero que a pessoa em questão tenha tido essa coragem. Pedir quando precisa não é vergonha, não pode ser vergonha. E a sociedade não pode recriminar essas pessoas. Porque hoje são aqueles, amanhã somos nós. Isto hoje é tão volátil que nada está dado por garantido. Sim. Eu hoje posso estar aqui e estar nesta condição e amanhã estar na outra condição completamente diferente e ser eu a precisar. Isto é real, não é retórica para sensibilizar pessoas. Nós hoje basta olhar para as estatísticas e perceber quantos portugueses conseguem ganhar o suficiente para ter um pé de meia. Sim. Ter poupança, não é? Muitas vezes somos criticados nas televisões que a poupança em Portugal é baixa. É baixa porque nós não temos capacidade financeira para poupar. Como é que se poupa? Ou ter poupança. Aham. Portanto, se nós não temos grande poupança ou não temos nenhuma poupança, é sinal que a nossa situação, quando se desequilibra, nós rapidamente caímos. Sim. E vamos precisar de ajuda. Não, é inevitável. E se não houver ajuda, não é? Exatamente. Se não houver ajuda... Para onde é que isto vai? Exatamente. Isso é preocupante. Vamos falar de quem está por trás, nos bastidores, os voluntários. Fernando, nesse aspecto eu tenho dificuldade em responder porque os voluntários são todos diferentes e todos têm a sua motivação. Sim. Eu aí só posso responder por mim e a minha motivação sempre foi a mesma, que é fazer alguma coisa de útil na sociedade. Acho que todos nós, enquanto cidadãos, temos a obrigação moral de fazer qualquer coisa. Nós não podemos passar uma vida inteira numa sociedade ser treinadores de bancada. Sim. Passar o tempo inteiro no café, a apontar e disparar o dedo para todo o lado. E que a culpa é do Presidente da Câmara, é do Presidente da Junta, é do Governo A, do Governo B, do Deputado X, do Deputado Y, do órgão de comunicação Z. Toda a gente é culpada. Aham. Mas eu, que estou a apontar o dedo a toda a gente, não tenho responsabilidade nenhuma. Isto é intolerável. A responsabilidade em qualquer sociedade começa em cada um de nós enquanto cidadão. Está tão longe, Nuno. Muito longe. Está tão longe. Muito longe. Daí eu trazer este tema, porque isto é fundamental. Nós não podemos, e peço imensa desculpa usar esta expressão, emprinhar constantemente pelos ouvidos. Sim. Porque há um ou outro indivíduo que pega na fraqueza de espírito de todos nós e arranja uns chavões, umas alarvardices, se é que esta palavra existe, e diz tudo e mais alguma coisa. E depois estamos um bando de gente a bater palmas. Não pode ser. Nós não podemos ser isso. Nós temos que ler, nós temos que saber, nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir várias fontes para poder cruzar informação e perceber onde é que está a verdade. Aham. E hoje, mais do que nunca, isto faz todo o sentido. Nós temos que sair de casa, ir à rua e fazer coisas. Eu posso não gostar do Banco Alimentar, mas gosto do ReFood. Eu posso não gostar do ReFood, gosto da Apex. Eu não posso gostar da Apex, eu gosto de uma associação qualquer de animais. Mas eu tenho a obrigação de fazer qualquer coisa. Aham. Eu tenho a obrigação de me envolver. Se porventura existe um problema no meu bairro, na minha rua, não adianta tirar uma fotografia e pôr no Facebook e ficar respaldado em casa, no sofá, É o que se completamente. faz, não. Levantar o rabo de casa e ir à junta de freguesia e falar com o presidente. Ou ir à Câmara falar com o serviço. Alguém tem que o fazer. Nós temos que o fazer. E não é esperar eternamente que venha Dom Sebastião resolver os nossos problemas. Ele não veio até hoje e nunca irá voltar. E esta mudança de atitude, essa postura diferente nós temos que cultivar e cultivar nos mais jovens, cultivar em toda a gente. E temos mesmo que mudar. E hoje, mais do que nunca, é urgente mudar de atitude. Faça aquilo que está a acontecer. E a coisa devia começar em pequenino, na escola. Eu farto-me de ir às escolas. Não é por aí. Sim, 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 sim. Mas de qualquer forma, numa andorinha não faz a primavera, mas todos nós temos que contribuir para o mesmo. É aí que deve começar, digo eu. Claro que sim. Porque de resto precisávamos de uma lavagem daquelas muito fortes às mentalidades que por aí andam. Sem dúvida. Cada vez se olha mais para o próprio umbiguito É. e que se lixa o outro. E depois temos uma coisa Desde que terrível. passas o poste, É. a coisa está bem. Esse é que é o problema. Nós temos uma coisa cada vez mais terrível, que é o facto de fazermos o post e se calhar cada clique que nós fazemos, o algoritmo depois vai-nos encaminhando, Sim. como qualquer pastor, a seguir o seu rebanho para um determinado caminho. E que se nós vivermos à sombra do algoritmo, nós vamos caminhar para aquele caminho. Pois. E aquele caminho nem sempre é o melhor caminho. E isso está-se a ver. Trabalhar com alimentos, Nuno, com datas de validade, logística, é quase como dirigir um supermercado solidário. Como é que fazem tudo isto funcionar no dia a dia? Com muita vontade, com muito profissionalismo, cada vez nos é exigido mais isso. A sociedade exige cada vez mais profissionalismo.
Falar de prazo de validade para nós hoje é perfeitamente normal. Trabalhamos com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, trabalhamos com a ASAI, somos parceiros destas duas grandes entidades. Temos um engenheiro alimentar na nossa equipa permanente, temos equipas formadas, temos um sistema de qualidade montado, somos o único banco alimentar com um sistema de HACCP certificado em Portugal. Portanto, isto é levado a sério. Porque os alimentos, quando entram, têm que ser triados, têm que ser verificados, se estão em condições, seguem, se não estão em condições, são rejeitados. Vamos alimentar pessoas, não podemos dar qualquer coisa. Pois. E temos esse cuidado sempre em servir o melhor que sabemos e conseguimos. E cada vez temos mais essa preocupação. Portanto, obviamente temos um sistema de gestão de entradas e saídas, os produtos chegam, saem, está tudo registado, sabemos onde estão, localizado no armazém como qualquer grande grossista, temos localização. Estamos neste momento a informatizar todo o sistema de gestão de estoques, onde sabemos, depois vamos ter um sistema de QR Code, onde sabemos onde é que está, onde é que foi, qual é a localização daquele lote, porque é que ele está ali, porque é que ele não entrou para outro sítio, a que tempo é que se vai sair, para onde é que ele foi entregue, a rastreabilidade, que é um chavão que já se usa muito na indústria alimentar, nós também estamos a fazer um esforço para implementar, levamos isso a sério. Que trabalhão. Sem dúvida, mas é necessário fazê-lo, porque alimentamos pessoas. Tens alguma história curiosa ou comovente neste contexto que nunca te vais esquecer? Curiosa, sim, comovente nem por isso, por acaso, mas curiosa tenho, mas isso demonstra muito a forma, também vai muito ao encontro da nossa sociedade formatada. Eu dou sempre o exemplo das almôndegas. Então? E porquê? Há uns anos atrás, é recordado, foi público, o IKEA teve um problema de rotulagem de almôndegas na Europa, porque na sua rotulagem, o produto continha carne de cavalo e na sua rotulagem essa informação não constava. E o IKEA, por uma questão de responsabilidade, manda retirar automaticamente todo o produto da Europa e ficou com toneladas e toneladas de almôndegas congeladas, que é o famoso produto que eles servem nas lojas, parte de restauração das lojas deles. E obviamente o que é que ele fez? O produto estava perfeitamente em condições de ser consumido, tinha todas as garantias, simplesmente tinha má rotulagem. Então ele é retirado do mercado e entregue aos bancos alimentares por toda a Europa. Portugal também foi um dos países que beneficiou dessas almôndegas e nós, Banco Alimentar do Algarve, também recebemos essas almôndegas. E a primeira entrega de almôndegas correu espetacularmente bem, porque toda a gente estava encantada da vida. É raro chegar carne e muito menos carne pronta a cozinhar, como é o caso das almôndegas. O problema começa quando começa a chegar mais almôndegas e mais almôndegas e mais almôndegas, em que as pessoas dizem, mas outra vez almôndegas, mas o que é que eu faço com as almôndegas? Yeah. E explicar às pessoas e dizer assim, bom, mas isto é carne picada. Se você deixar de descongelar a almôndega e desfarolar, fica com carne para fazer um empadão. Se você espalmar, fica com hambúrguer. Portanto, ou seja, nós ficamos tão focados na forma como as coisas nos são apresentadas que acabamos por não conseguir abrir o nosso espectro e dizer assim, bom, não, isto não é uma almôndega, não é uma bola, isto é carne picada. A carne picada posso fazer o que quiser com ela. E é um bocado isso a nossa sociedade. Estamos tão formatados às coisas que nos são servidas que acabamos por não conseguir ter uma visão 360 e perceber, não, isto pode ser feito de outra forma. As pessoas perceberam? E perceberam. Passaram a Mas foi curioso esta reação, não é? Passou de uma fase de euforia, ok, almôndegas, fantástico, para uma fase de, outra vez, o que é que faz com isto? As pessoas vão se queixar. Não, pode fazer várias coisas. Yep. Está então na altura, Nuno, de te oferecer um cafezinho sírio e umas bolachinhas de amêndoa feitas ali num projeto chamado One Bean, onde pretendemos a empregabilidade de pessoas com deficiência. Vais provar, depois vais-me dizer como é, entretanto podemos continuar a conversar. Com certeza que sim, Fernando. Deixa-me perguntar-te, o café é uma das coisas que as pessoas fornecem ao Banco Alimentar? Nem por isso. Pois. O café acaba por... Curioso, por acaso agora vou fazer aqui um parênteses por uma curiosidade. Força. Eu já tive por 2 vezes chamar-me falha em França, a acompanhar bancos alimentares franceses, quer no sul, quer no norte de França. E nas campanhas de recolha dos bancos alimentares franceses, entre outros produtos que nós não pedimos em Portugal, está o café e o chá. E na altura ficámos muito curiosos. Eu perguntei, mas porquê? E a resposta é simples. É que nós fornecemos alimentos para pessoas sem abrigo. E o café e o chá é uma forma de os aquecer, de lhes dar conforto. Mais do que alimentar o corpo, é alimentar a alma e o espírito. É engraçado, não é? É, mas seria interessante um cafezinho, porque um cafezinho pode ser apenas um ritual, mas talvez não. E aqui recebemos café, mas é por via dos excedentes do supermercado. Ou seja, quando fazemos as recolhas diárias nos supermercados, muitas vezes temos embalagens exteriores danificadas, aquela embalagem de cartão, e então, quando isso acontece, o café é recusado, é rejeitado do supermercado e nós recebemos e distribuímos. O que é para ti o café? Apenas um ritual? Uma maneira de vamos tomar um café e conversar? E mais isso, é tomar um café e conversar. É mais conversar do que beber o café propriamente dito. Já tomaste decisões com um cafezinho à frente? Algumas, sim, sem dúvida. Sem dúvida.
É fantástico. É ótimo. E o bolinho? O bolinho é melhor, confesso. Nuno Cabrita Alves. O Algarve do verão, das praias, dos turistas, não é o mesmo Algarve de quem vive dificuldades o ano inteiro. Como é que estas desigualdades impactam o teu dia-a-dia? Para ser sincero, com profunda tristeza e mágoa. Eu não consigo compreender, vivendo eu num país europeu, numa União Europeia, como é que existem tanta gente pobre. E não consigo perceber também, Portugal tem uma mediana de 4 milhões de pobres. Como é? Portugal tem uma mediana de 4 milhões de pobres. Normalmente fala-se em 2 milhões porque os outros 2 vivem com os apoios sociais. Sim. Ou seja, temos 4 milhões de pobres, há dinheiro que se coloca nisto e mais 2 milhões continuam a ser pobres. Os outros não são tão pobres porque vivem com os apoios sociais e com os subsídios. E isto é grave. Estamos a falar de 40% da população. É muito. E mais grave se torna quando nós olhamos para estes números e invariavelmente eles não mudam. Nos 50 anos do pós-25 de Abril, nós temos uma subida e uma descida, uma subida e uma descida. Sim. É certo que há uma crise financeira, sobe, houve uma crise pandémica, sobe, houve uma crise inflacionista, sobe, mas depois quando a economia retoma e vamos para o pleno emprego, desce. Mas estamos a falar de pleno emprego hoje, não é? É o que dizem. Sim. E estamos em pleno emprego, mas continuamos a ter 2 milhões de pobres. Estranho, não é? É muito estranho. E isto é estranho a vários níveis. Eu acho que é estranho a nível empresarial, que significa que continuamos insistentemente com uma política de baixos salários e com uma política de precariedade laboral, que é vergonhoso neste momento. Sim. Com o devido respeito toda a gente me merece, mas é vergonhoso. E isso tem que ser corrigido definitivamente. Para mim não me interessa muito ter políticos à direita ou à esquerda, desde que não seja nem extremo-direita nem extrema-esquerda, como é óbvio, os extremos nunca foram bons conselheiros de nada nem de ninguém. E tocam-se que é uma chatice. E tocam-se que realmente é uma chatice, como dizes. Mas aquilo que me interessa a mim é que se mudem definitivamente políticas. O que nós precisamos é de homens e mulheres com coragem. E não de homens e mulheres que são uns fogachos, porque têm muita energia nas campanhas eleitorais, prometem mundos e fundos, e depois quando chegam ao poder devem um favor àquele, devem um favor àquela entidade, àquele partido, ao outro companheiro, àquela empresa, àquele setor de atividade, e aquilo que é profundamente necessário mudar nunca se muda. Pois. E isso tem acontecido invariavelmente nos últimos 50 anos. Sim, venha quem vier, quando lá chega, adapta-se. Adapta-se. Pois. Faz ali um barulhinho aqui, um barulhinho ali, mexe numa coisa e tal ali, para demonstrar que realmente está à vontade de querer fazer alguma coisa, mas na triste realidade é que não muda. Isto tem que mudar. Temos que ter empresas que gerem lucro, claramente. Minha formação é gestão. Não me choca de maneira nenhuma ouvir dizer que as empresas têm que dar lucro. Têm que efetivamente dar lucro. Claro que sim. As empresas têm que remunerar o capital e os seus acionistas. Não há a menor dúvida sobre isso. As empresas têm que pagar bem aos seus administradores, claramente. Agora, não pode haver um administrador que ganhe 100 vezes mais que um funcionário da empresa. Pois. Isso é que não faz sentido. Que é o que acontece. Ou não faz sentido as empresas dizerem que o ordenado mínimo nacional é exageradamente elevado e que se continuar a aumentar as empresas vão à falência. Os governos caem nesta conversa, dão subsídios às empresas e depois as empresas aumentam os seus administradores na proporção dos seus subsídios. Isto é absurdo. Isto é gozar com o dinheiro e com a cara de todos nós. E isto acontece todos os dias e não há a mínima vergonha em falar sobre isto, porque isto está nos órgãos de comunicação social. Sim. Portanto, o povo, a comunidade, só não acompanha isto se não quiser. Se quiser estar a fingir que não vê. Que é normalmente a maneira de estar. E isto é vergonhoso, isto é grave. E isto é algo que me preocupa, me incomoda bastante. Portanto, muitas vezes aponta-se o dedo ao facto das empresas darem lucro. Não é. É pagarem mal salários. O maior ativo de uma empresa, o maior ativo de um negócio são os recursos humanos. Exato. Não são os armazéns, não são os softwares, as tecnologias, não é a AI, não é nada disso. O maior ativo de uma empresa são as pessoas. E essas têm que ser bem remuneradas. Elas têm que ser bem remuneradas para estar motivadas para trabalhar, elas têm que ser bem remuneradas para poder ter o seu orçamento familiar equilibrado, para poderem ir trabalhar descansadas e não estarem preocupadas onde é que o filho está, onde é que o filho foi, se tem escola, se não tem escola, se tem dinheiro para chegar ao fim do mês e conseguir pagar as contas. As pessoas têm que estar livres desses pensamentos para poderem produzir, para poderem ser produtivas. Não me venham dizer insistentemente que o português é mau porque é pessimamente a produzir, é um mau produtor, tem baixa produtividade. Isso é balelas para nos enganarem. Nós somos mal geridos, que é diferente. Sim, essa que é essa. Nós temos más lideranças em Portugal. Há 5 décadas que temos estado a perder neste campeonato das lideranças e da gestão. Porque continuamos a ser errados na forma como pensamos os negócios e atividades. E é isto que vai gerar a pobreza. Pois. Gera a pobreza intelectual,
porque as pessoas acabam por passar a maior parte do tempo a sair de um emprego para ir para o outro, gera pobreza familiar, porque as pessoas estão mais horas necessárias nos empregos e nas empresas e menos atenção aos filhos e à família, gera pobreza nos negócios porque as pessoas andam cansadas, porque não conseguem ter tempo de qualidade em casa para descansar e com a sua família. Isto é um ciclo vicioso no sentido negativo. É uma espiral negativa. E não venham culpar os povos, não venham culpar os trabalhadores, não venham culpar as pessoas. Seguramente haverá malandros, como em tudo na vida, mas não é isso que faz com que isto não funcione. O mal parte de cima. Vamos sair do Algarve, apanhamos o avião e vamos para qualquer sítio. Estamos no século XXI. Fome no século XXI? Gente a morrer de fome. Gente a quem é negada alimentação. Nós estamos a ver isto a acontecer no mundo. E mais dinheiro para guerras. Mais dinheiro para proteção. Caramba, isto não te parece absurdo? Não faz sentido. Nada. Mas parece que Até me engasgo. cada vez faz mais sentido. Quer dizer, é o que estamos a ver acontecer. Eu às vezes vão-me permitir esta analogia, se calhar um bocadinho brejeira e simplista, mas eu às vezes acho que vivemos ainda no infantário. Porque na realidade o que é que eu quero dizer com isto? Napoleão, que foi 1800 e qualquer coisa, e outros tantos que houve ao longo destes séculos da história da humanidade, eu até conseguia compreender de alguma forma com a devida distância que tenho deles e desses tempos. Hoje, com o nível de conhecimento que nós todos temos, é um bocadinho triste ver alguém ainda que a minha é maior que a tua. Sim. Basicamente andamos nisto. A minha é maior que a tua. Vamos para o Médio Oriente, eu não consigo entender aquela guerra. Eu também não. Vamos para Vamos para a África. a África, Por favor. como eu também não consigo compreender a maior parte das guerras que existem em África. E como é que se passa? Como eu não consigo perceber uma ditadura na Venezuela, como eu não consigo perceber a guerra da Ucrânia, neste caso a Rússia com a Ucrânia, isto dá a sensação que é a minha maior que a tua. Quer dizer, já não faz sentido. Eu ia dizer, como é que é possível haver fome em África? Aquilo produz tudo. Exatamente, um continente cheio de recursos. Exato. Que é completamente Como é que é explorado. E hoje, obviamente, que se nós criarmos o devido distanciamento, percebemos que existe a guerra em África. Sim. Porque enquanto eles estiverem entretidos a chapar uns com os outros, há quem esteja por trás a sacar os recursos. Ora bem. Isto é fácil de Ora perceber. A maior parte destas guerras tem a ver com isso. E nem sequer são notícia. Não. Notícia é a Ucrânia, é a Gaza e o Sudão. Caramba. A notícia acaba por ser a guerra propriamente dita, mas não é o porquê da guerra. Qual é o verdadeiro interesse que ele existe? Aquela destabilidade existe exatamente porque há outros interesses. Claro. E nós, europeus, somos responsáveis por isso. Não. Muito. Todo o mundo civilizado, ocidental, digamos assim, é responsável por isso. E enquanto os locais estiverem a chapar uns com os outros e não se entenderem, e quando se começam a entender, arranja-se forma de continuarem a não se entender. Ora bem. Porque esse é que é o grande desígnio, que é para poder continuar a tirar. Será que as pessoas ainda não entenderam que quando morrerem levam, sejam elas ricas ou pobres, toda a gente leva exatamente o mesmo? É por isso que a ganância não me entra na cabeça. Não entra na minha cabeça. Pois. O que é que adianta a Rússia ter mais um palmo de terra para o lado da Ucrânia? Quando o Putin morrer, vai levar exatamente o mesmo que qualquer um de nós. E está a ser tarde demais, mas enfim, desculpa. E se não levar é porque alguém lhe enfiou qualquer coisa no caixote. Mas aquilo também não lhe vai servir de nada. Pois. Zero. Não vai ter utilidade rigorosamente nenhuma. Portanto, este tipo de brincadeira, que brincadeira no sentido figurativo e irónico, que nós assistimos impávidos e serenos todos os dias. Quando existe tanta informação, quando existe tanto conhecimento, quando a sociedade é muito mais desenvolvida do que alguma vez foi, e andamos nisto. E há uma coisa que eu não consigo entender, mas se calhar sou eu, para se promover a paz, fornecem-se armas? Também não entendo. É um contrassenso. Eu não consigo perceber isso. Não é? Contrassenso. É um contrassenso completo, mas é o que se faz. A maior arma que pode existir é o conhecimento. É as pessoas terem conhecimento, as pessoas saberem do que falam, saberem o que veem, serem mais inteligentes, terem oportunidade de serem melhores. A ignorância que me promove tudo isto. A ignorância, Não consigo. É algo que para mim, por muitas voltas que eu dei ao meu pensamento, não consigo lá chegar. Pois eu também não. Ouço a Europa, os Estados Unidos fomentarem uma guerra, não estão a procurar a paz. Sem dúvida. Vocês, para combaterem os russos, têm que ter armas ucranianos. E vai disto, e então aquilo acaba como? Não é? Acaba como? Acaba por escalar e acaba por ficar ainda pior do que alguma vez teve. Pois, que é o que E o problema agora é que estes dois maiores conflitos que estão a acontecer neste momento vão trazer ódios geracionais que vão ser difíceis de sanar. Temos dois loucos. Um de um lado e outro do outro. São completamente loucos. Sem dúvida. Mas com o sim das pessoas. Isso é
Louco também. É preocupante. Voltamos à nossa história, Nuno. Há uma falsa ideia de que o Algarve é uma região rica. Como é que se pode combater esta percepção pública? É assim, quem nos pôs nessa condição são os famosos indicadores da União Europeia, não? Exato. Que na realidade nós geramos riqueza. Mas o problema daí está, como falava antes, é que grande parte desta riqueza hoje não fica na região. Pois. Grande parte dos grandes grupos económicos que estão a operar na região e que têm vindo a estabelecer-se na região, levam esses lucros para fora. Claro. E isso é preocupante, sem dúvida. Talvez aqui valesse a pena de uma vez por todas olharmos para o país e passarmos da regionalização administrativa que existe há 30 anos, e não venham dizer o contrário, e se transforme numa regionalização efetiva. E se calhar aí os recursos gerados no Algarve possam ser definitivamente aplicados e investidos no Algarve. Exato. O Algarve é uma zona de convergência, é a segunda zona mais rica do país, mas em termos de pobreza é a região continental portuguesa mais pobre. Mais pobre. Nós estamos abaixo da zona norte. É um contrassenso. Atrás de nós só estão as ilhas, a Madeira e os Açores, os arquipélagos. Uhum. Em termos continentais, hoje é a região mais pobre de Portugal. E necessitada, aliás. Sem dúvida. Andamos à espera de um hospital Recentemente central. foi aprovado o PDS Algarve e o PDS Algarve definiu isso claramente, identificou isso claramente, o Plano de Desenvolvimento Social da região do Algarve. Andamos à espera de um hospital central há quantos anos? Quantas Mas nós andamos... primeiras pedras já se mandaram? Eu costumo dizer que aquilo já é uma pedreira, não é? Alguém, porque depois as pessoas esquecem depois de apanhar com a pedra na cabeça. Pois. É só a única explicação que eu encontro. Mas na realidade o Algarve há muitos anos que é esquecido. Sim, sim. Infraestrutura aqui não existe. Eu desde que saí da faculdade há 30 anos, está a fazer agora 30 anos que eu estou na região, eu vejo as mesmas estradas, a mesma infraestrutura, exatamente igual. Então nas estradas nós temos 3, 4, 5 vezes mais carros a circular. Sim. As estradas são exatamente as mesmas. A única coisa que foi construída nestes anos foi uma via do Infante que não resolve o problema, Claro que que não. veio tarde demais, é uma infraestrutura completamente obsoleta e fora das necessidades da região e pior um pouco, foi duplamente paga até há pouco tempo. Sim, felizmente já não é paga, não é? Já acabaram com isso, mas pronto. O que é que falta, Nuno? Ou onde é que estamos a falhar enquanto sociedade? Pois, isso é uma pergunta difícil de Não responder. é? Falhamos em coisas que eu já disse, falhamos em pagar salários como deve ser e dar dignidade ao trabalhador. Não falhamos a educação, acima de tudo. Mas isso é o princípio de tudo. Estamos a falhar mesmo. Devia ser. Mas parece que não é. Há muitos anos esta parte. Nós temos uma cultura de facilitismo desde alguns anos, se calhar há 30 anos esta parte. Sim. Quando se começou a gerir Portugal com base nas estatísticas e isso acontece muito em muitas áreas, sobretudo no emprego, é fantástico. Enviar pessoas para formação, porque a partir do momento que estão em formação já não estão na estatística do desemprego. Desemprego, exato. Ou enviar pessoas para medidas de empregabilidade que já não estão no desemprego, ou nas escolas acabar com os sistemas de avaliação, que é caricato cada vez que entra um governo, mete avaliações, tira avaliações, muda as avaliações, e há quase 30 anos que andamos em sistemas que não estão estáveis. O sistema educativo em Portugal não é estável. E isso é um problema também. Desacredita professores, desanima professores. A educação para mim é exatamente aquela imagem de caso não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Verdade. Andam todos a chapar uns com os outros, ninguém se entende. Mas também ninguém se quer entender. E o problema é que a produção, o resultado final disso, são alunos cada vez menos preparados. Nós recebemos estágios da universidade há anos e cada ano que passa faça ao natureza um desafio enorme. E os próprios professores queixam-se, porque nós vamos à faculdade, nós vamos às escolas falar, nós estamos constantemente no ensino. E é difícil, é muito difícil. Achas que esta nova tecnologia ao alcance de todos também ajuda um pouquinho a isso? Contribui porque vivemos numa sociedade que é flash. Se isso é bom ou mau, não faço ideia. Se calhar tem coisas positivas e coisas negativas. Scroll. É tudo scroll, puxa-se para cima, empurra-se para ali, puxa-se para ali, passamos a vida com os dedos assim e no fim pouco ou nada fica retido, porque na realidade a gente lê cabeçalhos, manchetes, chavões. Lembras-te da pandemia, claro. Sim. E lembras-te daquela velha coisa que vai ficar tudo melhor. Ai não, por amor de Deus. Não é? Não ficou bem pior. Ficaram bem piores, é como disse. Hoje em dia eu vejo muita coisa que é pessoas, eu ando à procura do meu melhor eu. Está a encontrá-lo no caixão, provavelmente. É que o meu melhor eu depois tem impacto em tudo. Tem impacto na família, no agregado, porque depois o meu melhor eu já não se coaduna em partilhar espaço com ele ou com ela, e então as relações são mais fugazes, mais rápidas. Os filhos acabam por ser transformados em animais de estimação. Peço desculpa por se calhar isso é demasiado forte, sim, mas muitas vezes o que eu vejo é casais com filhos é que se a gente esquecer que é um ser humano, que é uma criança que está ali, a gente pode olhar e o cão tem o mesmo efeito, é buscar a bola. Eu já falo inglês, olha o meu já canta, olha o meu já toca, Pedrinho anda cá a contar até inglês aqui ou não sei quem.
E é muito isto. Hoje em dia temos pais a esquecerem-se dos filhos. Sim. Sei que a sociedade é mais exigente, os pais também andam cansados, e também não vou descurar isso tudo. Mas Mas bolas, não pode ser isto, não pode servir como desculpa, porque senão isto é um efeito bola de neve que tudo se encaixa num outro ponto, a bola vai crescendo, alguém tem que travar esta bola, senão isto vai acabar num precipício. e ele está tão perto do E ele precipício. está cada vez mais perto, nós temos que travar. Eu não estou a dizer que as gerações mais novas são piores do que nenhuma geração. Aliás, há uma coisa que eu me irritava sempre. Eu sou do tempo que se fazia manifestações na Eu Avenida sou do 5 de tempo, Outubro, yeah. todas as semanas, ou todos os dias praticamente, no governo do PSD, contra Manuela Ferreira Leite e outros tantos, que nós estávamos sistematicamente na 5 de Outubro a fazer manifestações no ensino. E dizia o providencial primeiro-ministro à época que a nossa geração era rasca. Se a geração é rasca a geração que nos educou. Ora bem, Porque as gerações são resultado da educação que são alvo. Portanto, hoje dizer-se que os mais jovens são isto ou aquilo, eles são resultado da geração dos seus pais. Quem os educa é que passa a informação para baixo. Portanto, não nos podemos responsabilizar quem recebe educação. Temos que responsabilizar quem a dá. e neste momento a coisa está a descer muito. Exatamente. Mas está a descer porque lá está, os papás já desceram. Já desceram e por aí adiante. Ou seja, isto tem sido em decrescente. E isso é preocupante. Só há uma maneira de resolver Isto isto. tem É que ser travado de uma a vez por escola. todas. Fernando, olha, Saramago dizia uma coisa que era muito simples e acho que faz todo o sentido. Nós não temos de ter Ministério da Educação porque quem educa é a família. Nós temos de ter Ministério da Formação porque a escola só forma. E dizer à escola que tem que educar e tem que fazer o papel da família não resulta. E quando a escola hoje tenta fazer, quem é que vai à escola imediatamente tirar satisfações? São O os papai pais. vai bater no professor. Exato. Vai bater no professor. Exato. Portanto, a sociedade sabe perfeitamente que a escola não pode educar. Quando toma esta atitude, quando tem este comportamento de ir à escola tirar satisfação, é sinal claro que sabe que não é a escola que tem que educar, é a família. Mas a família também se desresponsabiliza desse papel. Então como é que ficamos? A família não faz porque não pode, tem as suas justificações. A escola não faz porque não deve. Uhum. E quando tenta fazer, a família diz que não pode. E então? E leva porrada, ainda por cima. Não é? E então? Como é que fazemos isto? Perdeu-se o respeito pelo professor, Claramente. não é? E isso vem de casa. Ó Fernando, tu lembras perfeitamente. Se nós chegássemos a casa a dizer mal que se passou na escola, Levava a primeira sempre coisa por era cima. levar antes de... Ora bem, E não ia à escola tirar satisfações. claro que não. Claro que não. É a primeira coisa que se faz agora. O professor... É que o ensino é algo fundamental, é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade. Não pode ser jamais posto em causa. Os professores têm que ser tratados como deve ser, a escola tem que ser tratada como deve ser, os programas têm que ser vistos como deve ser. Não podemos ter um governo com um ministro que cada vez que muda o ministro e muda o governo mudam-se Muda as tudo. políticas. Exato. E andamos há 30 anos em mudança constante, para não dizer há 50 se calhar. Pensamos É pouquinho. vergonhoso. Pensamos para 4 anos, isso é curto. Não. Não é? Pensamos? Pois, Para a minha dúvida já é esta. Pensamos? pronto, está bem. Ou na realidade aquilo é o ego, é uma extensão do ego do seu ministro ou daquele governo? Pois Porque provavelmente. queremos deixar marca. Está toda a gente tão ávida, lá da mesma maneira que nós temos, se calhar os mais jovens a fazer scroll, se calhar temos os governos a fazer scroll há muito tempo. Sim. Porque chega um, adota uma medida, veio o outro e não concordo com nada disto. Ainda a primeira medida nem mal foi implementada, mas isso não é só na educação. Exemplo da Não. saúde, recentemente. Ui, O ano passado tomou-se uma decisão. Bem ou mal não é a questão. Nem sabemos se foi bem ou mal porque não houve tempo de aplicar. E no início do ano houve eleições e o governo que chegou a seguir acabou com aquilo tudo. uhum. E vamos fazer de outra forma. Mas alguém teve espaço e tempo para analisar o impacto, perceber qual foi o impacto para tomar a decisão seguinte. Aquilo que a gente aprende na escola, em gestão, é que mais vale uma má decisão do que uma não decisão. Sim. Porquê? Porque é suposto ao gestor pensar, decidir, avaliar. E na avaliação ver, olha, o impacto foi o esperado ou não foi o esperado. Se foi o esperado, tomamos a decisão certa. Se não foi o esperado, tomamos a decisão errada. Em quê? Vamos corrigir isso apenas. Ora bem. Para voltar a decidir, avaliar e renovar a decisão. É um ciclo constante. Sim, não para. E aqui não. Aqui decide-se, faz-se. Vem o outro, destrói. Se decide, faz-se. Vem o outro, destrói. Decide-se, faz. Andamos nisto. Andamos a brincar. Andamos a brincar, literalmente. Andamos a fingir que governamos o país. Se calhar tem razão aquele que há 2000 anos atrás passou por cá e quando chegou a Roma disse: os que lá estão não se governam nem se deixam governar. Sim. E 2000 anos depois isto é uma triste realidade. Uhum. Continuamos a não ser governáveis e continuamos a não governar. Precisávamos do Asterix por aqui. Provavelmente. Mas ele andou na Gália. Pois. Como é que vês o futuro do Banco Alimentar do Algarve? Há planos para expandir ou inovar? Ora bem, para ser sincero, gostava que ele não existisse.
e continuo a sonhar um dia que isso possa acontecer. Utopia, como Dom Quixote, a gente segue atrás já. Ora bem. Mas, enquanto isso não acontece, temos que realmente fazer coisas. E nesse aspecto somos sempre constantemente inovadores, não é? Como eu dizia há pouco, a questão da higiene e segurança alimentar para nós foi algo que assumimos claramente e lideramos esse processo. Mas temos muito mais. Temos a questão da horta, a horta que produz há 10 anos, está a fazer este ano 10 anos que existiu, começou com 700 metros quadrados, hoje tem 15 mil. Está em expansão para Tavira com mais 6 mil, está em expansão para Portimão com mais 2 mil metros quadrados, com um potencial enorme de crescer em Portimão se conseguirmos agarrar agora esta fase de expansão, e poderá também se expandir a Silves junto à cadeia de Silves. Portanto, é expectável que este projeto nos próximos 4, 5 anos tenha 5 hectares, 50 mil metros em produção. E se assim acontecer, será o Banco Alimentar Português com mais área agrícola em produção. Portanto, produzimos em agricultura biológica, ou seja, respeito pelo ambiente sempre. Sim. A nossa atividade tem que ser o mais isenta possível. Nós sabemos disto porque fazemos avaliação de impacto com uma universidade na medição do nosso carbono. Nós somos positivos em 900 toneladas de carbono equivalente. Ainda temos alguma poluição na casa das 300 toneladas de carbono equivalente por ano e que temos vindo a reduzir com a renovação da frota para veículos elétricos, com a origem da nossa fonte elétrica também para origens, portanto, naturais, ou seja, vento, eólicos e solares, etc. E queremos continuar este caminho de impacto. Também o impacto na água tentamos que seja o mínimo possível. As hortas vão avançar em expansão sempre com sistemas de rega inteligentes e o mínimo de recursos hídricos possíveis para poder gerir, porque sabemos que os recursos hídricos vão ser um problema gigantesco no futuro e num futuro não muito longínquo. Aliás, já estamos a assistir a alguns pontos do globo e isso é muito importante. O Algarve é uma zona deficitária, apesar de hoje toda a gente já estar, se calhar, muitos estão com a cabeça descansada porque já temos as barragens cheias para 3 anos. Essa frase assusta-me. Assusta porque vai dar a ideia que vai tudo acomodar-se. Para 3 anos. Portanto, neste momento, o que significa é que é a altura certa de começarmos a acelerar o passo, porque quando esta água acabar e se não chover, temos de ter soluções montadas. Parece-me que o que está a acontecer é o contrário. Agora vamos gastar. Lá está. Mas enfim, vamos ver o que é que isto dá. Portanto, a questão da horta para nós é um projeto interessantíssimo. Porquê? Não só é um projeto biológico, com o mínimo de impacto, é um projeto de circuitos curtos, estamos a produzir alimentos na região para as pessoas cá consumirem. Estamos a produzir alimentos, não utilizamos nenhum tipo de químico, herbicidas, fazemos a nossa própria compostagem. Depois é um projeto de integração social. Nós também utilizamos, em termos de recursos de mão de obra, parcerias com instituições locais que fazem, os seus formandos fazem estágio na horta e fazem atividades na horta e que são integrados nas equipas e a equipa é toda ela de integração social. Depois, o que é que eu posso identificar mais como projetos? Lançámos este ano o Prémio Ida Martins, vai ser agora no dia 31 de maio o fim das candidaturas, estão a decorrer. É um prémio que tenta, de alguma forma, homenagear Ida Martins, que foi uma colega imprescindível no Banco Alimentar que faleceu numa luta contra o cancro há 2 anos atrás e que foi um dos pilares importantes do banco durante todos os anos que esteve connosco. E queremos perpetuar e de alguma forma também valorizar o trabalho que ela fez. Mas porquê é que fomos criar um prémio? Porque ela, enfim, é o destino se calhar, faleceu exatamente no dia 29 de setembro. 29 de setembro é o Dia Mundial do Combate ao Desperdício Alimentar. E então lançámos um prémio nessa lógica e estamos em parceria com a Metalofarense e com o Grupo Roliar e com a Câmara Municipal de Faro a oferecer um prémio de 5.000 euros a instituições do Algarve que se queiram candidatar até o dia 31 de maio com projetos na área do desperdício alimentar, melhorar uma carrinha, melhorar criar condições numa cozinha, implementar um sistema de HCCP, tudo o que tenha a ver com situações que possam mitigar o desperdício alimentar dentro das instituições. E então já estamos a receber candidaturas, espero que elas continuem a chegar até sexta-feira, para podermos depois no dia 29 de setembro na RTA, em parceria com a Região de Turismo do Algarve, e no seu auditório, fazermos um evento de atribuição do prémio no final do ano. Mas pronto, lá está. 2 empresas regionais, Algarvias, a Roliar e a Metalofarense, que se associaram a este projeto e que têm sido incansáveis neste trabalho. Mais inovação. Há aqui uma área que para nós é muito querida, que é a integração social. Nós há 10 anos esta parte que temos vindo a crescer nessa área, ao ponto de hoje termos um projeto na área da inovação social, que é o projeto RIA, Redução da Insegurança Alimentar. Somos o único banco alimentar em Portugal com nutricionistas. Foram contratados este ano. Há 6 anos esta parte... Outra coisa estranha que todos deviam ter, não? Exatamente. Há 6 anos esta parte que trabalhamos com a Universidade do Algarve e com a extinta ARS, hoje Direção-Geral de Saúde, com a equipa de nutrição da DGS.
onde implementamos uma série de avaliação do cabaz em termos nutricionais, o que está a melhorar a nossa qualidade de alimentos e procurar servir melhor. Por outro lado, este ano vamos começar a fazer a distribuição, e é o único banco alimentar em Portugal que o vai fazer, com base na dieta mediterrânica e em critérios nutricionais. No sistema que estamos a digitalizar todo o funcionamento do banco, esse é o critério de distribuição que vamos adotar. Há dias, há coisa de uma semana atrás, 2, participámos mais uma vez no Congresso de Nutrição em Portugal. É o único banco alimentar presente e referenciado com boas práticas. Continua a ser estranho, desculpa. E isso foi fixe já. O ano passado houve um palestrante a falar sobre nós no âmbito da nutrição comunitária e da saúde pública. Este ano, pela primeira vez, tivemos um orador nosso, o nosso nutricionista, esteve a apresentar um dos nossos projetos. Portanto, isto são áreas que nos orgulham imenso. E depois no RIA, no projeto de insegurança alimentar, juntamos as duas áreas, a social com a nutrição. E o objetivo aqui é trabalhar as pessoas, nomeadamente os públicos internos, ou seja, as pessoas que estão integradas no banco, no objetivo de ir buscá-las, dar-lhes oportunidade de trabalhar com elas para que integrem o mercado de trabalho. É um trabalho interessante, difícil, mas interessante. Ao ponto, neste momento, temos 9 pessoas integradas no próprio banco. Estamos a falar de ex-toxicodependentes, estamos a falar de ex-presos, ex-reclusos, estamos a falar de ex-RSIs, que estão integrados e ex-desempregados de longa duração. Portanto, pessoas que dificilmente conseguiram arranjar trabalho no mercado de trabalho e que alguns já têm alguma idade e que nós conseguimos integrar nas equipas do banco. Obviamente não temos espaço para acolher todos porque depois acaba o projeto, então temos vagas exclusivamente para formação e integração para colocar no mercado de trabalho e hoje já trabalhamos com empresas municipais, com empresas privadas, onde estamos a colocar pessoas. Isso é fabuloso. Sim. Ter empresas que se disponibilizam a receber pessoas. E depois a nossa equipa técnica acompanha na empresa. O assistente social está na empresa, vai à empresa, perceber se a pessoa está a cumprir os horários. Ou seja, se tudo aquilo que nós fomos trabalhando em não largam e vão embora, não é? É o que acontece muitas vezes. Ou não se faz, ou então despacha-se e siga para o próximo porque já está. Não. Vamos olhar para isto. Vamos olhar para isto com seriedade. Se nós temos pessoas com 10, 15, 20 anos, 30 anos de não integração, de dificuldade de integração, já perderam hábitos de trabalho, etc. O nosso objetivo aqui é que as pessoas não voltem atrás e que não percam a motivação, não percam o envolvimento. Cooperá-las. E então trabalhar com elas. Exato. Se elas não tiverem vontade, também não adianta que elas não vão conseguir. Sim. Também tivemos casos desses, atenção. E também há Pessoas que não conseguem, não querem, ou estão tão debilitadas que não conseguem arranjar forças para ir para a frente. E acabam por ficar pelo caminho, infelizmente. Mas olhar para isto, e neste momento somamos, quer dizer, nos últimos 2 anos temos 15 casos. Nós somos pequenos. Nós temos uma equipa de 50 pessoas. E conseguimos colocar 15 pessoas no mercado de trabalho. Então os outros o que é que andam a fazer? Pois, eu sei, mas não digo. Pois. E quem é que integra esta equipa? Temos a etnia cigana. Inclusão. Sim, temos a etnia cigana. Neste momento temos 1. Já chegou ao alturas, temos 3. E chegaram sempre turistas das carrinhas a fazer a recolha diariamente. Temos os tais ex-toxicodependentes, os ex-alcoólicos, ex-trabalhadores sexuais, temos RSIs, temos desempregados de longa duração, pessoas com deficiência sem capacidade. Eu dou um exemplo da horta, porque para mim é a fotografia mais bonita que podemos tirar deste processo. O projeto começou, como eu disse, há 10 anos atrás, com voluntários e também com o apoio das cadeias, na altura da cadeia de Faro. O facto de não haver guardas suficientes, o projeto não conseguiu continuar com os reclusos. Tínhamos que ter guarda e um carro celular para trazer os presos da cadeia para vir para a horta. E isso não foi possível dar essa continuidade. Então temos que encontrar soluções. E fomos trabalhar com as instituições, nomeadamente ligadas às dependências de droga e álcool, ligadas à deficiência e incapacidade. Os primeiros que começaram a chegar eram voluntários. O atual coordenador da horta é um ex-toxicodependente e ex-sem-abrigo. Ora. Esse jovem que foi mais de 20 anos sem abrigo. Uma pessoa ligada às drogas. Caramba. Uma vida dura. Perdeu família, perdeu tudo. E o facto de ter ido para lá como voluntário, gostou daquilo. Aquele foi o espaço que o fez dar-lhe o clique. E depois daí começámos a integrá-lo numa medida de empregabilidade. E depois a seguir contratámos a meio termo. E agora está com um contrato pleno. O que é que isso significou para a vida dele? Tudo. Significou ter dinheiro todos os meses, de forma segura e estável, mas podia voltar a ser reincidente. Não foi. Há sempre esse perigo. Tirou uma carta de condução. Comprou um carro. Em segunda mão é certo, mas comprou um carro. Comprou. Voltou a ter casa. Está com os filhos que são adolescentes. Vai tirar a carta de tratorista para começar a operar máquinas agrícolas. Caramba. Isto vale a pena. E recordo-me umas palavras que ele disse em determinada altura do percurso, que eu estou aqui porque eu aqui estou sozinho, com os meus pensamentos ao ar livre e ninguém me chateia, ninguém me obriga a fazer nada e eu faço as coisas com muito gosto. E pensei eu para comigo, bom, até aí está tudo bem,
Mas o problema é que eu tenho indicação de quem coordenava o projeto, o voluntário, os voluntários coordenavam o projeto, mas ele tem perfil para liderar uma equipa. Eu dizia, ok, portanto, eu fui abordá-lo nesse sentido, mas quando ele me diz que eu está sozinho, eu digo, estou tramado, peço desculpa, mas como é que eu vou conseguir pô-lo a liderar uma equipa se ele gosta de estar sozinho? Esticamos um bocadinho a corda. Hoje é uma galinha autêntica em relação aos outros que lá estão. Trouxeste o teu almoço, vai beber água. Porquê é que estás a fazer isso? Vai descansar, não faças nessa posição, faz-te mal a ti. E é o pai de todos eles. Portanto, isto é gratificante perceber que quando, e isto foi a conclusão que nós chegamos ao fim destes 10 anos, 10, 12 anos de trabalho de inclusão, é que nós começamos com um ato meramente egoísta, que é, isto está a crescer, as tais 400 toneladas que falavas no início, para as 3 mil, e está a crescer, onde é que eu vou buscar mão de obra sem orçamento? Eu não tinha dinheiro. Como é que eu vou buscar? Onde é que eu vou ter recursos que permitam que isto funcione? E os recursos que era possível ter eram gratuitos, ou eram com o mínimo de custo possível. Portanto, as medidas de empregabilidade, em algumas situações nós não temos que pagar nada, noutras temos que co-participar nos custos. E perceber que isto começou de uma forma egoísta, que é o bem que eu preciso crescer, preciso de fazer esta operação, e depois olhar para as pessoas e dizer, mas o que é que a gente pode fazer por elas com o tanto que elas fazem por nós? E então hoje é exatamente ao contrário, olhamos para elas e dizemos, não, isto, eles merecem, então temos dado oportunidades, e muitos têm agarrado as oportunidades, e isso é gratificante perceber que quando se ouve dizer, não vale a pena, que isto não se consegue, deixem-se histórias. Vão para o terreno, vão trabalhar, as coisas acontecem. É fácil, não é? Mas também não tinha o mesmo prazer que tem. E depois é gratificante olhar para as pessoas, perceber o sorriso das pessoas, a gratidão que as pessoas têm. Estas pessoas estão sempre disponíveis para nos ajudar. Claro. A nós, não é nós. A mim, Nuno, é a equipa, é a nós, à causa, aos outros. E isso é visível todos os dias. É com uma satisfação enorme que a gente percebe isso e vê isso. E dá para ver no brilho dos teus olhos que eu agora vou tirar um bocadinho. Nós já falamos há anos e a última questão era sempre a mesma. Quando é que acabamos com o Banco Alimentar? Era a última questão. Hoje não vai ser a última. Minutos antes de tu apareceres aqui, para esta conversa que estava agendada, eu estava ali a brincar no computador, a brincar, é como quem diz, não é? E encontro isto. A dependência de apoio social gera uma coisa terrível, a falta de ambição e mercados paralelos. Ora, quando se fala do alto do privilégio e se olha para baixo com desprezo, podem-se dizer atrocidades destas, não achas? Eu acho. Quem diz isso não conhece a realidade. Quer dizer... Não conhece. Pois... não conhece. Claro que não. Não conhece. Está tão em cima que não olha para baixo. É exatamente. Nessa perspectiva que eu digo que não conhece a realidade. E definitivamente é importante não haver atividade paralela. Mas eu às vezes gostava que quem estuda as matérias da economia e da gestão, mas sobretudo da economia, fizesse estudos sérios sobre algumas questões. E eu pergunto-me a mim mesmo, qual é o maior impacto que é causado na comunidade? Um desgraçado que, para conseguir manter comida em casa, faz uns pescados na Ria Formosa como mariscador, ou na pesca como pescador, ou na construção civil arranjar umas portas ou ser eletricista ou pintar umas paredes, na fuga nas suas atividades paralelas, ou grandes grupos económicos que têm benefícios fiscais monstruosos, que pagam menos impostos que qualquer um de nós e que defraudam o Estado português em milhões e milhões de euros. Eu não fiz esse estudo, mas a sensação nítida que me dá é que este último grupo é muito mais prejudicial do que o primeiro. Completamente, completamente. Portanto, fico triste em perceber que algumas pessoas preocupam-se mais com a migalha do que com o pão. E pessoas com responsabilidade, que é a coisa mais marcante nesta história. Isso a mim choca-me. Não é? Eu não posso estar preocupado com a migalha quando tenho um problema com o pão. Sim. Se eu não tivesse problema nenhum com o pão, se calhar a migalha faria sentido. Agora, neste momento eu tenho um problema enorme com o pão, com o todo. Portanto, eu não posso olhar a uma pequena parte. Ok? Isto é um dos lados. O outro lado, as pessoas acomodam-se. É verdade. Eu vou dar um exemplo simples para não chocar ninguém, porque eu costumo dar o outro exemplo que é um bocadinho mais chocante. Mas este não choca ninguém. Todos nós, enquanto pais, percebemos claramente que os miúdos quando nascem, como todos nós quando nascemos, ninguém nasceu ensinado em coisa nenhuma. Claro que não. Nós vamos criando hábitos e vamos aprendendo uns com os outros e em casa, na famosa educação que supostamente temos ou não temos, nós vamos crescendo. Eu dou um exemplo claro e simples. Se uma criança em casa, que quando sai do seu quarto vai para a escola e quando chega a casa tem o quarto arrumado porque os pais o arrumaram e nunca foi incentivado a arrumar os seus brinquedos, a arrumar os seus livros, a fazer a sua cama, a arrumar a sua roupa, a pôr a roupa para lavar e por aí adiante, vai chegar a adulto sem saber fazer e nunca o irá fazer. Isto é o que acontece na pobreza. Quando temos um Estado, pai,
que mete dinheiro em cima de tudo e não resolve o problema, nem cria condições para o resolver, esse Estado está a criar maus hábitos nas populações. Sim. Porque diz à população, basicamente, é o sinal que passa. Tu não precisas fazer nada, eu dou-te o dinheiro. Está aqui o RSI, está aqui o apoio, está aqui o subsídio, está aqui o alimento, está aqui o cartão refeição. E está. Uhum. O Estado fica por aí. E fica de consciência tranquila, não é? E tem a consciência tranquila. Exato. Porque já está a fazer muito. Uhum. Não está a fazer coisa nenhuma. Nós vivemos hoje um exemplo concreto. Há muitos anos que há um certo grupo de políticos em êxtase por causa do cartão refeição. Sim. Estão em êxtase. E o cartão refeição já foi anunciado vezes sem conta nos mídias. Por tal é o êxtase que eles não se contêm. E o cartão refeição, efetivamente, hoje é uma realidade de há uns meses a esta parte. Sim. Se me perguntam assim, Nuno, mas não houve uma melhoria? Houve uma pequena melhoria. Pequena melhoria. A pequena melhoria está na dignificação do apoio. Uhum. Ou seja, eu em vez de levar um saco com alimentos que alguém escolheu para mim, para eu comer durante aquele mês, eu tenho um cartão que me permite ir ao supermercado, eu escolher os alimentos que eu quero consumir naquele mês. Mas fica por aqui. Yep. Porque aquilo que eu não sabia fazer com os alimentos, eu continuo a não saber fazer com o cartão. Porquê? Porque os alimentos são-me entregues e eu virei as minhas costas, porque no próximo mês volto a ter alimentos e o Estado não quer saber. E o cartão é igual. O cartão está aqui. O que é que a pessoa gastou? Onde é que usou o cartão? Não sabemos. Nós não sabemos. O Estado não sabe. É por isso que o cartão está blindado a determinado tipo de produtos. Pois claro, teria que estar. Porque o Estado não está presente. Não. Não há equipas sociais presentes a acompanhar. Querem fazer um apoio social sério? É fácil. Dá um trabalho do caraças. É dar o cartão, sem qualquer tipo de bloqueio, mas esta família, estes agregados, são acompanhados por uma equipa multidisciplinar que os acompanha. Meu amigo, tem aqui 120 euros ou 150, seja o valor que for que lhe compete para aquele agregado para este mês. Usa o cartão, no final do mês fazemos contas. Então, Sr. Fulano, você que gastou o dinheiro todo no primeiro dia do mês, então como é que comeu o resto do mês? Yep. Então, mas você foi e comprou tudo em carne? Então, mas o resto dos alimentos, porquê é que não comprou? Uhum. E por aí adiante, são N exemplos que se podem dar. Nuno, isso era um trabalhão. Isto é fazer com que as pessoas ganhem competências, ganhem dignidade, ganhem poder de escolha, ganhem poder de decisão. Agora, dizer a estas pessoas que se habituam ao sistema porque são uns mandriões ou uns malandros, Yep. está errado. Este pensamento está literalmente errado. O Estado há 50 anos que faz isto, criou hábitos. O Estado é o tal pai que nunca fez, nem nunca ensinou que o filho soubesse fazer a cama. Ou fizesse um arroz, ou umas batatas fritas, uma coisa simples para fazer em casa. Ou limpasse o seu quarto, ou arrumasse os seus brinquedos. Nunca permitiu que isso acontecesse. Vir dizer isso. Eu não aceito isso de ninguém, muito menos de alguém que seja responsável ou que tenha conhecimento do setor social. Exato. Isto É um demonstra cuidado. desconhecimento absoluto e profundo. É uma visão completamente absurda. Isso é que é grave. É muito Vindo de grave. quem vem, sabemos quem, não vale a pena estar Fernando, a eu dizer digo não. de uma coisa muito mais simples do que isto. Não existe em Portugal, e nós temos sido das poucas vozes junto da Rede Europeia Antipobreza a falar constantemente que não existe uma resposta pública de combate à pobreza em Portugal. Pois não. E a maior parte do cidadão não sabe. Acha que o RSI é a resposta. Não é. Não é. Nós temos uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza que foi criada por imposição de Bruxelas num governo há 2 anos atrás ou 3, que depois, com as quedas de governo sucessivas, temos tido, essa estratégia está parada. Param, exato. No Algarve, felizmente, não sou conhecedor de outras regiões, mas no Algarve, através da AMAL, definiu-se o PDS Algarve, ou seja, o Plano de Desenvolvimento Social do Algarve, onde, por insistência do Banco Alimentar contra a Fome, existe já uma estratégia regional de combate à pobreza. Fomos uma das entidades que pressionámos nesse sentido e no documento final já consta. E hoje o Banco Alimentar, nos CLAs do Distrito, nos Conselhos Locais de Ação Social, onde eu sou conselheiro, tenho vindo a falar insistentemente para que haja estratégias municipais de combate à pobreza. E isto é importante, deixarmos de vergonha. Os pobres existem, não vale a pena varrer para baixo do tapete. As situações existem, vamos encará-las de frente. Eu não posso olhar que aquilo que eu vejo sistematicamente é: temos o sem-abrigo, uma resposta para o sem-abrigo. Temos a pessoa com deficiência ou incapacidade, a resposta para este tipo. Temos o idoso, resposta para o idoso. Temos a criança, resposta para a criança. E a família? Quem é que olha para a família? Não me venham dizer que é o RSI. Na maior parte dos casos, existem mais destinatários face ao número de técnicos que existem. Uhum. Supostamente, os técnicos de o acompanhar não conseguem. Pois. O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social faz atendimento apenas. A maior parte das vezes o acompanhamento é deficitário. Muitas vezes por culpa de falta de recursos.
Portugal não tem uma resposta pública alimentar. Não existe. A alimentação em Portugal é privada, não lucrativa. São os bancos alimentares que fornecem a maior parte das refeições e hoje, muito coadjuvado também com os ReFoods. Portanto, são estas duas grandes entidades que fornecem grande parte da alimentação ao país, na área social. O Estado tem as cantinas sociais, que é a única resposta pública, e depois adota, há várias décadas, uma resposta comunitária, que é o caso atualmente do Pessoas 2030, privação material, onde temos os cartões e os cabazes. Mas isto é uma resposta comunitária, isto não é nacional. O dinheiro é 85% comunitário. Portanto, isto tudo é um espalhar de medidas que andam todas têm dinheiro em cima. Nós gastamos, temos os CLDS, que são programas do Estado, que supostamente para desenvolvimento social, que o Algarve recebeu pelas minhas contas, na última versão do CLDS, 7 milhões de euros. E eu pergunto-me, mas para quê? Em quê? Não é? Estes CLDS são projetos a 3 anos. Cada concelho tinha um. As entidades candidatam-se. Agora estamos novamente em fase de candidaturas para uma nova geração de CLDS. Contratam-se equipas, a maior parte do dinheiro é para as equipas. Depois vão para o terreno trabalhar. Ok. 3 anos. Entre contratar e não contratar. Implementar o projeto e não implementar, os 3 anos foram-se. Porque tem que se envolver a comunidade. E eu pergunto, mas qual é o problema da pobreza? Qual é a situação na pobreza que se resolve em 3 anos, Fernando? Qual é? Quer dizer, quando as equipas estão entrosadas, quando o projeto está a começar a arrancar, quando as pessoas estão envolvidas, porque depois envolver as pessoas leva tempo. Sim. E quando isto acontece, o projeto termina. E depois a seguir acaba e vai-se inventar outro CLDS, noutro sítio, com outra instituição, com outro projeto. Para mais 3 raros são os projetos que têm continuidade uns com os outros. Pois, é para mais 3 anos e depois vem outro. Pronto. 7 milhões de euros foram gastos no Algarve. A diferença entre investimento e despesa é que o investimento, supostamente, é dinheiro que a gente coloca e que tem retorno. Não é? E a despesa é dinheiro que a gente gastou e ponto. E ponto. E na prática isto tem sido despesa pública. Despesa pública. O que é que estamos a fazer? Estamos a criar falsas expectativas à comunidade, porque envolver estas comunidades que estão fragilizadas, que estão excluídas, e dizer-lhes, bom, a partir de agora vocês vão ter esta resposta, mas depois esquecem-se de dizer, mas isto termina daqui a dias, porque ao virar da esquina o projeto acabou. Ponham-se na pele destas pessoas. Até eu fui chamado para participar numa medida, foi-me dado determinado tipo de acompanhamento, e do nada esse acompanhamento desaparece. Eu vou ficar contente. Vou querer participar no próximo, quando forem lá bater à porta outra vez. Vai chatear o Camões. Mas esperem lá, mas só algum ratinho de laboratório para vocês andarem a brincar comigo? Temos que olhar para o outro lado. Temos que pensar o que é que as pessoas pensam. O que é que as pessoas sentem. Por outro lado, este tipo de projetos também gera insegurança laboral. Psicólogos, terapeutas da FAL, assistentes sociais, que são chamados a integrar estes projetos, a projetos há 3 anos. Ao fim de 3 anos vão fazer o quê? Pois. Vão para a fila do desemprego outra vez à procura de outro projeto. Como é que estes técnicos, estas equipas, podem criar medidas e trabalho de médio e longo prazo com impacto real na comunidade? Não podem, é o curto prazo. Isto é brincar com dinheiro. Mas ninguém vê isto. Nós somos das poucas vozes, e com um bom som é a única voz, que na região sistematicamente mete o dedo na ferida. É um incómodo desgraçado, Fernando, quando se fala nisto. É um incómodo desgraçado. Sim, faz. Lá está ele outra vez, lá estão eles a falar disto outra vez. Ficam muito chateadas, as pessoas ficam muito ofendidas. Não pode acontecer. O dinheiro é meu, é teu, é de todos os que estão a ouvir. Isto tem que ser levado de forma séria. Eu, no meu dinheiro, eu faço o que eu me apetecer. Agora, o dinheiro de todos nós, eu tenho que ser responsável e responsabilizado. Agora, se o sistema é este, aquilo que alguém com responsabilidade tem que dizer é assim, vamos falar de pobreza a sério. Vamos criar mecanismos para resolver isto. Nuno, isso é muito complicado. Falar de pobreza. Vamos acabar com uma dúzia de medidas que existem a trabalhar por si, vamos concentrar se calhar numa única só, olhamos para a família de forma holística e integradora. Se eu tenho uma família que tem crianças, tem adultos e tem idosos, então eu tenho que olhar para esta família e perceber, o idoso, o que é que eu posso fazer por ele? O que é que ele precisa? Cuidados de saúde? Posso melhorá-los. Ocupação para ter uma velhice ativa? Vamos trabalhar. O que é que eu faço às crianças? O objetivo é que cheguem o mais longe possível que os pais, para que quando chegarem à vida adulta estejam 1 ou 2 graus acima. Acima dos pais. Para quê? É só a forma de quebrar a pobreza, é exatamente trabalhar os jovens, as crianças, dar-lhes oportunidades, criar-lhes oportunidades, dar-lhes educação, dar-lhes ensino, dar-lhes qualificações. Não é? É isso que vai mudar. Porque se chegarem a um patamar adulto diferente dos pais, têm outra visão, têm outra forma de ver e deixam de viver naquele sistema que o pai, o avô e o avô do avô já viviam do RSI ou já viviam do sistema social. E aquele é o mundo deles. Podem ser criticados por isso? Claro que não. Alguém alguma vez fez diferente para que aquele jovem, aquela criança
que quando chegasse a adulto tivesse uma vida diferente e uma visão diferente do mundo? Pois. Pode ser apontado. Quem somos nós para apontar? Essa é que é a grande questão. Somos uns pobrezinhos, Nuno. Portanto, é isto que tem que ser alterado. E quando se olha para os adultos, não se pode metê-los na indústria da formação do IFP, Ah, que é, está desempregado, vai para a formação, acaba a formação, vai para a formação, acaba a formação, vai para a formação, porque o interesse é não haver ninguém no desemprego, pois. estatisticamente falando. Os números. Mas será que aquela formação que foi dada é adequada para permitir que aquela pessoa ganhe competências Ou para vai servir? responder às necessidades das empresas? Vai servir para alguma Não, coisa, não há é? muita falta de postos, há muita falta de postos de trabalho. Pois é. Porquê é que não qualificamos as pessoas para ocupar essas vagas? De forma séria. As empresas precisam. E o setor social tem essa responsabilidade. Porquê é que nós estamos nas empresas? A empresa tem a obrigação de acolher pessoas, mas tem a obrigação de trabalhar as pessoas socialmente. Em certa medida sim, em certa medida não. Sim. O foco da empresa é produzir. Mas se a entidade do setor social, se esta resposta fosse feita seriamente, o técnico tinha a obrigação de ir à empresa. A empresa ia se sentir confortável em receber este tipo de recursos humanos. Repare-se uma coisa que eu vou dizer. A maior parte das pessoas, em alguns postos de trabalho, e não me interpretem mal o que eu vou dizer, porque as expectativas de vida são diferentes para todos. Todas as expectativas de vida são válidas. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que pouco ou nada teve na vida tem uma expectativa diferente de uma pessoa que teve muita coisa na vida. E se calhar alguns, na sua expectativa de vida, vão ser advogados, contabilistas, engenheiros, doutores, por aí adiante. Mas se calhar para outros, o facto de ter um trabalho, com um contrato de trabalho seguro, a trabalhar numa fábrica ou numa outra atividade, É o topo. é o topo. Yeah. Aquela sensação de segurança vai mudar plenamente a vida das pessoas. Ah, Perceber que alguém acreditou em mim, que me está a dar uma oportunidade e que eu vou agarrar com tudo aquela oportunidade, é real. Nós sentimos isso e vemos isso. Portanto, há muitos postos que podem ser ocupados por pessoas que estão em situação de exclusão. Agora, há que dar a oportunidade a elas. sim, claro. Trabalhar com elas. Não é só despachá-las para a frente. Despachar, exato. Portanto, isto tem que mudar. O paradigma tem que mudar. Isto está tudo errado logo à partida com esta postura. E é por isso que eu digo, sinto-me triste e é absurdo ouvir o que se ouve. É, muito triste. Esta deixou-me angustiado. Mas pronto. Ó Nuno, onde é que quem nos ouve e se quiser pode apoiar o Banco Alimentar? Doações, voluntários, onde é que se bate à porta e se diz eu estou aqui e quero ajudar? Ora, o Banco Alimentar está em Faro e em Portimão, tem instalações, as moradas são divulgadas, os contactos são públicos através das redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio site do Banco Alimentar e basta aparecer. Quer fazer voluntariado ao longo do ano? É possível, basta deslocar-se, basta mandar um e-mail, é acolhido pelas nossas equipas e é integrado. Quer fazer doações, basta chegar ao Banco Alimentar e entregar alimentos, recebemos alguns ao longo do ano. Temos a possibilidade de receber também do MBWay através de transferência bancária, temos esses meios que estão divulgados publicamente. Depois, especificamente, temos duas ações que são sempre as mais divulgadas e as mais conhecidas, que são as campanhas de recolha. As campanhas, exato. Vamos ter uma agora no próximo fim de semana, dias 31 de maio e 1 de junho, onde fazem sempre falta voluntários. Temos que mobilizar cerca de 3.000 voluntários para fazer o máximo de lojas possível. E nesse sentido, quer nos dois armazéns, quer nestas lojas, é necessário voluntários. No limite, se a pessoa não puder participar, pelo menos que não vire a cara quando houver voluntários nas lojas a entregar o saco e quando entregar alguma coisa, entregue aquilo que precisar, aquilo que achar que vai na sua consciência. Para nós, e isso é algo que damos formação às equipas, seja uma lata de conserva ou seja um carrinho cheio, tem o mesmo valor. Mesmo valor, exato. A maior parte das vezes até, quem mais dá é quem menos tem. Sim, normalmente. Normalmente sim. Sim. Normalmente quem já passou pelo processo de sentir necessidade, de ajuda, de sentir necessidade de ter mais alguma coisa e que aquilo que tem é insuficiente, acabam por ser as pessoas que estão mais despertas e conscientes. Estão mais sensibilizadas. Estão mais Sim, sensibilizadas sim. e também lhes toca e como tal também estão disponíveis para ajudar os outros. Mas se todos fizerem a sua parte, definitivamente é muito melhor aquilo que podemos ir a construir. Vou evitar fazer a última pergunta que te fazia sempre, porque infelizmente terás que crescer, o banco terá que crescer para continuar a responder ao que por aí se passa. Quero-te agradecer, Nuno, pela tua presença, pelas tuas palavras, pelo brilho dos teus olhos quando falas desses novos sonhos que tens por aí. Eu trabalho numa equipa, eu agradeço em nome de toda essa equipa, porque somos muitos mesmo já, desde Faro a Portimão, passando depois pelas equipas das vários concelhos onde temos visitadores e voluntários a organizar a campanha. Sem dúvida, sem esta equipa não era possível. Eu tenho sido o rosto dela e dá-me muito gozo ser o rosto dela, mas também dá muito gozo trabalhar com todos eles. Acreditamos e o que nos dá mais motivação para continuar a acreditar é os resultados que conseguimos ter. Ok. Há dias alguém me perguntava se eu conseguia falar daquilo que quero fazer e eu digo assim, eu tenho maior facilidade em falar daquilo que faço. Yep. Já fiz do que aquilo que vou fazer.
Porque aquilo que eu vou fazer poderá acontecer ou não, não é? Muitas vezes as coisas não dependem de nós e nós às vezes precisamos de determinado tipo de recursos para fazer determinado tipo de projetos ou determinado tipo de caminho, e se esses recursos não existem, já não sabem meter a fazer, vamos ir à procura deles, porque também não queremos hipotecar o futuro da instituição. Portanto, há, faz, não há, espera-se. Yep. Mas aquilo que a gente fez é fácil de falar. E sobretudo quando os resultados existem, e é fácil dizer às pessoas, acreditem porque vale a pena, porque as coisas acontecem. E acontecem. Acontece. Nuno, muito obrigado. Querer. E, para o outro lado, para quem nos ouve, obrigado por estarem por cá. Partilhem este episódio com quem precisa de se inspirar e, acima de tudo, agir, como tu dizias. Porque a fome não tira férias e a solidariedade não tem época. Ok? Estamos conversados. Até à próxima. Até uma próxima. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. A sociedade exige cada vez mais profissionalismo. Falar de prazo de validade para nós hoje é perfeitamente normal. Trabalhamos com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, trabalhamos com a ASAI, somos parceiros destas duas grandes entidades. Temos um engenheiro alimentar na nossa equipa permanente, temos equipas formadas, temos um sistema de qualidade montado, somos o único banco alimentar com um sistema da HACCP certificado em Portugal. Portanto, isto é levado a sério. O maior ativo de uma empresa, o maior ativo de um negócio são os recursos humanos. Exato. Não são os armazéns, não são os softwares, as tecnologias, não é a AI, não é nada disso. O maior ativo de uma empresa são as pessoas. E essas têm que ser bem remuneradas. Uhum. Elas têm que ser bem remuneradas para estar motivadas para trabalhar. Elas têm que ser bem remuneradas para poder ter o seu orçamento familiar equilibrado, para poderem ir trabalhar descansadas. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.